Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Padre Sóstenes, Diácono Gilmar, queridos peregrinos, povo de Deus que está aqui no santuário, aqueles que nos acompanham também pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós estamos no primeiro dia do tríduo da exaltação da Santa Cruz. Interessante que na nossa história de Canção Nova aqui do santuário, a cruz foi posta exatamente no dia 14 de setembro, que é o dia da festa da exaltação da Santa Cruz. A princípio a gente imaginava, mas só porque caiu nessa data? Não foi só porque caiu nessa data. Teria que ser festa independente de ter colocado ou não, porque foi onde o Pai do céu nos amou tanto, se não foi através da cruz. Então por isso que é festa aqui no santuário, por isso que nós iniciamos esse tríduo. E interessante que a liturgia, é claro, nos ajuda a vivenciar bem esse tríduo da exaltação da Santa Cruz, nesse primeiro dia, onde Nosso Senhor, através da liturgia, fala de uma pedagogia, Ele nos dá uma pedagogia de como nós devemos viver bem a nossa vida, a nossa caminhada. É uma pedagogia, primeiro, do sofrimento, que inclusive São Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele relatou isso. Ele fala que se alegra pelos sofrimentos que ele está passando. Parece estranho, né? E depois ele vai dizer que na sua vida ele completa aquilo que faltou às tribulações de Cristo. Mas como assim? Como é que eu posso me alegrar com os sofrimentos? Como é que Paulo pode ousar dizer que faltou ainda alguma coisa ao sofrimento de Cristo? Paulo foi muito ousado, né? Na verdade, aqui, Paulo já está desvelando, já está revelando a sabedoria de Deus e a pedagogia de Deus que está, sim, no sofrimento. Está, sim, nos momentos difíceis. Primeiro, o sofrimento, ele não é de todo mal, por quê? Por causa do Cristo. Porque Ele morreu na cruz por nós. Ele sofreu por amor a cada um de nós. Por isso que o sofrimento não é de todo vão, e o sofrimento é sim redentor, como o sofrimento de Cristo. Claro, cabe a nós aprendermos isso e aplicarmos isso na nossa vida. Então o sofrimento ele é redentor por causa de Cristo. E depois nós podemos também constatar na nossa própria vida, na nossa caminhada de fé, quando nós nos decidimos a seguir nosso Senhor, quando nosso Senhor nos encontrou, nós passamos a caminhar com Ele e Ele nos prometeu vida fácil? Não. Temos os nossos sofrimentos. E nos sofrimentos que nós passamos, ali através daquele sofrimento,
nós também temos ali a oportunidade de crescer, de amadurecer. Os atletas, né, costumam fazer isso, né? Costumam ter ali um sofrimento, né, para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida, não é? Precisam exigir do seu corpo para poder chegar mais longe. Irmãos, o sofrimento nos ajuda sim a chegar mais longe. Quando nós passamos por 1, por 2, por 3, por 4, e é interessante nós verificarmos aquelas pessoas que passaram por doenças difíceis, né? O câncer aí da vida e outros sofrimentos da vida. Depois, quando tem algum sofrimentozinho, alguma gripe, nem valorizam tanto, né? Nem sentem tanto. Por quê? Porque eu já sofri muito antes. O sofrimento nos amadurece. O sofrimento nos faz olhar a vida com esperança. O sofrimento nos faz olhar a vida com esperança, tem jeito sim, eu vou caminhar com Ele, eu vou continuar com Ele. Esse sofrimento é para me amadurecer, esse sofrimento é para me fazer crescer, esse sofrimento que eu tenho passado é para que eu chegue mais longe. O sofrimento, ele é redentor, por causa de Cristo, ele é redentor e ele é benéfico para nós, porque nos ajuda na caminhada de fé. Depois São Paulo vai dizer que ele completa o que falta às tribulações de Cristo. O que será que Paulo quis dizer com isso? Não é que faltou alguma coisa para nosso Senhor nos salvar, não. Mas é para dizer como igreja, como cristãos, nós continuamos a missão de nosso Senhor. Então os sofrimentos que Paulo passou foi também em vista de Cristo. Foi em vista da salvação que Ele nos deu na cruz. Então Ele completa, ou seja, Ele continua os sofrimentos, as dores, a pregação do Evangelho. Ele continua a missão de Cristo. E nós somos chamados a continuar a missão de Cristo. A oferecer os nossos sofrimentos, as nossas dores, a tomar a nossa cruz de cada dia, em vista da salvação dos nossos irmãos, daqueles que nos são queridos. Tudo o que nosso Senhor realizou foi para nossa salvação. E no Evangelho nós escutamos este homem da mão seca. Interessante e bonito que no Evangelho de Lucas é apresentado esse detalhe, né? Se no Evangelho de Mateus não fala qual é o braço, aqui no Evangelho de Lucas fala, é o braço direito, a mão direita deste homem. Como é que será que ele fazia para cumprimentar as pessoas? Não cumprimentava. Como é que ele fazia para acolher as pessoas? Não acolhia. Nosso Senhor acolheu, curou, melhor dizendo, aquele homem na sua mão, sim, mas curou o seu coração, curou a sua dignidade. Eu imagino que até para mendigar já era difícil para aquele homem, né? Como é que eu vou mendigar? Como é que eu vou estender a minha mão? Ele tinha vergonha. Com certeza estendia a canhota, não é? A outra mão. Nosso Senhor curou a dignidade daquele homem. E interessante os passos que nosso Senhor, a pedagogia que Ele também usou para curar este homem. Primeiro chamou aquele homem para o meio. Vem para o meio. Os doentes, as viúvas, os órfãos eram excluídos. E Jesus chamou para o meio. Jesus tinha e tem essa preferência por esses excluídos. Jesus mandou aquele homem vir para o meio. Os fariseus já ficaram de olho grande, não é? O que será que ele vai fazer em dia de sábado? Ele sabe que não pode. Ele sabe que não pode exercer um trabalho nesse dia. E Jesus tocou na consciência daqueles fariseus. Como? Fazendo uma pergunta a eles. Porque com a pergunta que ele fez, Jesus também desejava curar a incredulidade daqueles homens. Qual foi a pergunta que Jesus fez? E foi até uma pergunta lógica. No dia de sábado, se faz o bem ou se faz o mal? Você consegue responder? Se faz o bem. Jesus já sabia com certeza a resposta, aquele homem já sabia a resposta, só que Jesus perguntou para aquele homem, para aquele fariseu, para aqueles fariseus, porque queriam que aqueles fariseus pensassem, raciocinassem, e chegassem também à salvação através daquele questionamento.
que nosso Senhor fez. Em outros trechos do Evangelho, nós vamos ver que Jesus também questiona, Jesus também perguntou para aquele cego, né? O que você deseja, o que você quer? Né? Por quê? Porque Jesus queria fazê-los pensar. Jesus quis fazer aqueles fariseus pensarem. Jesus quer nos fazer pensar também porque deseja a nossa salvação. E depois nosso Senhor pediu ainda para aquele homem estender a mão. Jesus poderia muito bem ter curado a mão daquele homem sem precisar expô-lo, não é verdade? Mas colocou ele no meio e pediu ainda para ele estender a mão. O que significa isso? Jesus quer ver a confiança daquele homem, quer ver a fé daquele homem. Por isso, expõe, por isso, apresenta a sua mão. Nosso Senhor deseja fazer isso conosco, meus irmãos. Nesse dia, primeiro dia da exaltação da Santa Cruz, do tríduo da exaltação da Santa Cruz, nosso Senhor deseja realizar essa pedagogia conosco. O sofrimento, que não é de todo mal, foi para a nossa salvação e é para a nossa salvação, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. A pedagogia de Jesus, que quer fazer com que nós venhamos para o meio e com confiança vamos expor ao Senhor o que nos aflige, o que nos inquieta. E por outro lado, nosso Senhor também que questionou os fariseus e questiona também a cada um de nós. Fazer o bem ou fazer o mal? O que você deseja? O que você quer? Que nós possamos com confiança apresentar ao Senhor, aos pés da cruz de nosso Senhor, colocar os nossos sofrimentos, as nossas dores com confiança. Nessa pedagogia que Ele tem de nos salvar também através do sofrimento. Aliás, Ele nos salvou através do sofrimento. Que nós aproveitemos cada sofrimento que nós vamos passar ou que nós estamos passando. É para eu amadurecer, é para eu crescer, é para eu ir mais longe. Isso que eu tenho passado. E o ir mais longe é até o céu. Por isso, aguenta firme. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!